Esse é o canal da EBD, Eduardo Oliveira, e eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Depois de estudarmos sobre Gog e Magog, nós estudamos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel, e agora vamos estudar sobre a visão do templo e o milênio, a lição de número 11 desse último trimestre de 2022, que trata da justiça divina. Então nós estudamos sobre um dia de juízo, que foi a lição 9 sobre Gog e Magog, que será, como dissemos, como podemos ver, uma invasão à Terra Santa, uma tentativa de invadir Israel. Na lição 10, nós vimos sobre a restauração de Israel, e nós podemos ver na lição 10 que já aconteceu a restauração nacional, acontecerá a restauração espiritual, e essa lição de hoje trata da visão do templo e do milênio, que diz respeito a um período pós-restauração espiritual de Israel. Nas lições anteriores, nós podemos ver que, fazendo uma análise na linha do tempo e imaginando o momento do arrebatamento da igreja, nós entendemos pela Bíblia a visão do assembleiano, a visão da Assembleia de Deus e de muitos outros estudiosos da Bíblia Sagrada, é de que nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulacional e que o arrebatamento vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Acontecerá um período de tribulação, que será um período de 7 anos. Depois desse período de 7 anos, vai acontecer um período de 1000 anos, que é o chamado milênio. Nós vimos na lição 9 que a Gog e Magog de Ezequiel 38, que a lição falou sobre um dia de juízo, vai ser uma tentativa de invadir Israel próximo ao período de início do período de tribulação. Vai ser mais ou menos perto do arrebatamento da igreja, pode ser um pouquinho antes ou um pouco depois de iniciar o período de tribulação. Vai acontecer a batalha, vai acontecer a invasão de Gog e Magog. Na lição 10 nós vimos que a restauração nacional de Israel já aconteceu bem antes do arrebatamento da igreja. No período que nós estamos, já aconteceu essa restauração nacional. E a restauração espiritual vai acontecer no final do período tribulacional. E depois do período tribulacional, que Jesus tiver... se Jesus salvar o povo de Israel, vai iniciar-se um período de 1000 anos, literalmente. Período do milênio de Cristo. E é nesse período de 1000 anos que tem a abordagem dessa lição de hoje. Então, a abordagem da lição de hoje diz respeito a esse tempo, a esse período na cronologia dos fatos. Nós vemos que nós temos estudado sobre a restauração espiritual do povo de Israel, quando eles vão voltar-se para Deus novamente, que eles vão ter a sua vida espiritual restaurada diante de Deus, e que haverá um novo templo, que será o templo do milênio. Então vai existir vai acontecer a reconstrução do templo, e esse templo que será reconstruído será o templo do milênio. Será um templo que vai ser reconstruído em Jerusalém, que vai ser para o período do milênio, que vai ser restaurado no período tribulacional. Esse templo vai ser restaurado no período tribulacional, e que esse templo será para o milênio, será o templo do milênio, que vai ser estabelecido, esse templo, nessa nova dispensação, porque nós já citamos aqui que nós estudamos crendo que os períodos são divididos em dispensações, para melhor compreendermos as eras. Que começou pela dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Hoje nós estamos no período da graça, e após o período tribulacional, que encerrará o período da graça, iniciar-se-á uma nova dispensação, que é a dispensação do milênio, né? Então, esse novo templo, que será o último templo, ele
será nessa última dispensação, que é a dispensação do milênio. Então essa lição, ela mostra já de início que depois que Deus deu a Ezequiel visões e diversos discursos, diversas palavras que Deus, de diversas mensagens que Deus deu ao profeta Ezequiel para que ele transmitisse ao povo de Israel, que Deus falara através de Ezequiel, falando para o povo sobre ameaças, sobre castigos, e essas mensagens, ou o conteúdo dessas mensagens que diziam respeito a ameaças e castigo por parte de Deus para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém, dizia respeito a esses, tratavam de ameaças e castigo por causa da atitude do povo, por causa das abominações, por causa da idolatria do povo. E agora, em Ezequiel, nós estamos estudando aqui do capítulo 40 ao capítulo 48, com foco no capítulo 43. Então aqui é a última parte do livro de Ezequiel. E essa última parte do livro de Ezequiel, agora, Deus leva o profeta Ezequiel em visão para entregar-lhe novamente uma mensagem divina. Só que essa mensagem agora não fala de ameaça e de castigo, mas é uma visão que traz uma mensagem de bênção para o povo de Israel. Então nós vemos que algo completamente diferente, antagônico. Quando Deus outrora usara o profeta para falar para o povo de castigo, agora vai falar de bênção. Então nós vemos que depois que vimos sobre a restauração espiritual de Israel, que vai acontecer no final do período tribulacional, que a gente viu na lição passada, nós vamos ver nessa lição, ou seja, a partir desse momento, nós vamos ver o epílogo da revelação de Ezequiel. Que vem a ser o epílogo da revelação de Ezequiel. É a parte final. É o desfecho da revelação, ou da revelação que Deus entregara ao profeta Ezequiel. Então essa parte final do livro, do capítulo 48 ao capítulo 40 ao 48, traz a parte final daquilo que Deus revelara ao profeta Ezequiel. E nós vemos que o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Então, essa última parte aqui, o profeta Ezequiel é usado por Deus para falar de restauração. E essa restauração é no âmbito espiritual. Por isso que a palavra-chave da nossa lição é santidade. Outrora, o povo estava em idolatria, cometendo pecados, abominações diante de Deus. E Deus castigou eles por isso. Agora, Deus vai trazer de volta para o povo a sua presença. Ou seja, voltará a ter santidade. A presença de Deus voltará para o meio do povo. Então, a nossa lição aqui diz que o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo. Então, nós vemos que a partir do capítulo 40 de Ezequiel, o profeta Ezequiel descreve que ele teve naquela visão o templo, o novo e último templo, e ali ele descreve detalhes desse templo que ele viu naquela visão. Então, esse registro de Ezequiel, ele fala do templo com riqueza de detalhes e diz que nessa visão Deus mostra para ele que a glória de Deus voltará ao templo. Nós citamos há pouco que nós estamos falando de um novo período, uma nova dispensação. Aqui haverá um novo templo. Esse templo será o último templo. Esse templo será um novo templo. E esse templo voltará a receber a manifestação de Deus. Ou seja, a glória de Deus vai voltar para esse templo. Aí nós vamos observar aqui que quando nós estudamos a lição 4, nós podemos ver
estudar sobre uma das visões que Deus deu para o profeta Ezequiel. Que a lição abordou sobre a temática quando se vai a glória de Deus. Na lição 4, que falou sobre quando se vai a glória de Deus, nós aprendemos que, Deus deu a visão para Ezequiel, que dentro do templo, o povo tinha várias imagens nas paredes, e ali eles estavam adorando a outros seres, estavam cometendo pecado, a idolatria estava sendo um pecado profundo no meio do povo. E por causa dessas abominações do povo, nós estudamos na lição 4 que o texto bíblico nos ensina, nos mostra, que Deus disse através do profeta Ezequiel e cumpriu, que ele iria retirar a sua glória do templo. E Ezequiel faz questão de trazer uma informação importante, que a glória de Deus saiu pela porta que olha para o Oriente, a porta do Oriente. Então ele especifica o caminho para onde a glória de Deus se retirou. E aquilo não foi por acaso. Ezequiel diz, conforme a lição 4, que a glória de Deus se retirou pela porta que olha para o Oriente. Agora, o profeta Ezequiel é usado por Deus, é levado por Deus em visão e usado por Deus para falar que a mesma glória de Deus que se retirou nos tempos de Ezequiel pela porta do Oriente, ela voltará para o templo. Esse templo será novo, será diferente, mas Deus voltará a estar nele, a se manifestar nele. A presença de Deus voltará para o templo. E assim como a glória de Deus se retirou para o Oriente, do Oriente, ou seja, para onde ela foi, ela retornará e voltará pelo mesmo sentido, pela porta do Oriente, para manifestar-se no templo novamente. Então, essa é a abordagem do profeta Ezequiel nessa última visão que cita o seu livro, né? Que a glória de Deus voltará e Deus irá se manifestar novamente no templo. Então, primeiro ponto, sobre o que vem depois da restauração. Então, nós vamos ver aqui o que vai acontecer depois da restauração. A restauração acontecerá no final do período tribulacional. Esse aqui é o período tribulacional. No final do período tribulacional, o povo acontecerá a restauração espiritual de Israel. Então, nós vamos ver nesse primeiro tópico o que vai acontecer nesse período, depois da restauração. Primeiro, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 do livro de Ezequiel, esses 3 capítulos, descrevem o complexo do templo. Ou seja, o profeta Ezequiel narra nesses 3 capítulos, capítulo 40, 41 e 42, ele faz a descrição do templo, traz detalhes de como será esse templo, esse novo templo. Ele fala das áreas do templo, dos espaços, das dimensões. Então ele trata de detalhes detalhes físicos do templo. No capítulo 43, já no 4º capítulo, que ele está fazendo a abordagem sobre essa visão, é que ele vai falar da glória de Deus. E ele diz que a glória de Deus apareceu. Que a glória de Deus aparece. A glória de Deus aparece nesse capítulo, capítulo 43. Aí a nossa lição diz que na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olha para o caminho do Oriente. Ezequiel 40, verso 6 diz que Deus levou o profeta Ezequiel em visão para a porta que olha para o Oriente, ou seja, para a porta que está no sentido para onde a glória de Deus havia saído. Aí a nossa lição diz que quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar da mesma porta que ele tinha falado lá atrás. A porta que a glória de Deus havia se retirado através dela é a mesma porta que Ezequiel está vendo quando a glória de Deus volta. Então, o texto diz que a intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos, ou seja, quem está destinando essa mensagem divina,
deve lembrar que quando a glória de Deus, a manifestação de Deus, se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. E o seu retorno será pelo mesmo caminho. Então, a intenção do Espírito Santo é fazer com que o profeta Ezequiel, que é o destinatário dos oráculos divinos, ou seja, da mensagem divina, ele precisa lembrar-se de que, pelo mesmo caminho que a glória foi, ela está voltando. Então, é a mesma manifestação de Deus que saiu por este caminho e voltará pelo mesmo caminho para o templo, para a casa de Deus. Aí aqui, segundo ponto, fala sobre 3 observações importantes. Aí aqui diz que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Então, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição, que foi a visão lá da lição de número 4, que Ezequiel recebeu de Deus a incumbência de anunciar para o povo que haveria uma destruição. Ali, o profeta Ezequiel viu a glória de Deus se afastar para o Oriente, como sinal de que a presença de Deus estava se retirando do meio do povo. E o profeta Ezequiel já tinha visto isso na revelação inaugural. Quando em Ezequiel capítulo 1, 24, o texto diz: a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aí, agora no versículo 2 do capítulo 40, versículo 2 do capítulo 43, o profeta Ezequiel diz que a sua glória, a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, em Ezequiel 1, 24, naquela primeira visão, a visão da glória de Deus, Ezequiel diz que a terra resplandeceu por causa da glória de Deus. E agora, nessa manifestação da presença de Deus de volta no templo, no novo templo do milênio, Ezequiel volta a dizer, no versículo 2 do capítulo 43, que a terra resplandeceu por causa da glória de Deus. Naquela visão ele viu a terra resplandecendo. Então, nessa manifestação de Deus, no templo do milênio, a glória de Deus vai resplandecer, né, a terra vai resplandecer por causa da glória de Deus. E o profeta Ezequiel usa também essa figura de linguagem, a voz como de muitas águas. Então, a manifestação da glória de Deus será tremenda. E a voz, e a sua voz, diz o profeta Ezequiel, ele usa uma figura de linguagem para dizer que a sua voz era como de muitas águas. Ou seja, fala de algo volumoso, de algo tremendo. É uma figura de linguagem que o profeta utiliza para dizer, para falar sobre o grande poder de Deus. Então, aquela voz, como de muitas águas, fala de algo vultuoso, de algo grandioso, que diz respeito ao grande poder de Deus que estará se manifestando ali no templo. Terceiro e último ponto do primeiro tópico: as reminiscências. Essas reminiscências diz respeito a lembranças. A nossa lição traz o significado da palavra reminiscência na lição de adulto, na lição de mestre, é na página 80. E reminiscência aqui diz respeito à imagem lembrada do passado, ou seja, uma lembrança. Então aqui fala das lembranças e diz que a comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Então, aqui mostra que a forma com que Deus usa o profeta Ezequiel para comunicar a mensagem e a estrutura da mensagem transmitida por Ezequiel é a mesma que Deus já tinha trabalhado através de Ezequiel outrora, que Deus tinha usado ele dessa forma antes. Inclusive, mais uma vez, nessa visão, que o profeta diz que Deus levou ele em espírito, ou seja, Deus lhe mostrou em visão. Ele esteve presente no templo,
tanto na lição 4 quanto na lição 11, o profeta Ezequiel descreve que Deus o levou em visão, em espírito, para o templo, para ter aquelas visões da saída da glória de Deus e depois a visão da volta da glória de Deus, manifestando-se novamente no templo. E a nossa lição cita também que depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. Então nós vemos que Ezequiel tinha profetizado que a glória de Deus ia se retirar, que a cidade seria destruída, que o templo seria destruído. Isso aconteceu e essa visão que Ezequiel teve de que a glória de Deus voltará para o templo aconteceu 14 anos depois que a cidade tinha sido destruída. Então ele profetizou que ia ser destruída, a cidade foi destruída e 14 anos depois Deus deu essa nova visão para ele, a visão de que um dia a glória retornará. Então é uma revelação escatológica, uma revelação para o fim dos tempos, para o fim dos dias, né? Porque nós sabemos que a escatologia diz respeito aos eventos dos finais dos tempos. Então são os últimos eventos da história, os eventos que acontecerão no final dos dias. E o primeiro evento dos finais dos tempos, o primeiro evento que diz respeito ao período escatológico, a escatologia, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai abrir as portas para os acontecimentos, para os demais acontecimentos dos finais dos tempos. Arrebatamento da igreja, o período de tribulação, a manifestação de Cristo em glória no final do período de tribulação, a batalha do Armagedon, a restauração espiritual de Israel, o período do milênio, o novo templo, tudo está dentro do contexto da escatologia, tudo dentro do contexto desses eventos que acontecerão nos finais dos tempos. E que o profeta Ezequiel traz essa abordagem sobre esse retorno da glória de Deus, que acontecerá após a restauração do povo de Israel, falando exatamente do período que não diz respeito ao seu tempo, mas o final dos tempos. Segundo tópico, o templo do milênio. A nossa lição começa citando nesse tópico, no segundo tópico, que há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. A primeira visão que Ezequiel teve sobre o templo foi o templo em Jerusalém na sua época. A segunda visão sobre o templo é sobre o novo templo, o templo do milênio. Essa primeira visão diz respeito ao primeiro templo. Essa segunda visão diz respeito ao último templo, que será esse templo do milênio. Primeiro, um templo diferente. Aqui vem a indagação: que templo é esse que será reconstruído para o período do milênio? A nossa lição evidencia que não aparece nesse templo que terá no milênio o templo, a descrição do templo da antiga aliança. Se tem uma coisa que eu não sou bom é de desenho, mas a descrição do templo da antiga aliança, do primeiro templo, é uma, e a descrição do novo templo, o templo do milênio, será diferente. Então, esse templo, eu fiz aqui imagens meramente para ilustração. Então, a descrição desse templo do milênio, que feita pelo profeta Ezequiel, quando ele olha para o templo, que ele fala do templo, que ele traz detalhes sobre a descrição do templo, a gente percebe que esse templo é totalmente diferente do templo que ele tinha estado nele em visão, quando ele descreve que haveria destruição, que haveria castigo, por causa que o povo estava em idolatria, cometendo abominações. Aí, a nossa lição cita que nesse novo templo, no templo do milênio, não aparece nele peças e utensílios que eram próprios do tabernáculo e do templo de Salomão, que foi o primeiro templo. Quais são, por exemplo, algumas peças que nesse templo tinha e nesse templo não terá? A Arca da Aliança,
que já não existe há muito tempo, que existiu até o tempo do rei Josias. Não terá nesse novo templo o altar do incenso, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, que eram elementos que tinham dentro desse templo e que apontavam para Cristo, mas Cristo já veio. Então não tem necessidade de ter esses elementos que estavam falando, que estavam apontando para o Messias que viria e já veio. Então não precisa mais ter esses elementos dentro desse novo templo. Então não tem Arca da Aliança, altar do incenso, candelabro, mesa dos pães da proposição. Aí a nossa lição cita que será um templo atípico, será um templo diferente, ou seja, fisicamente e quanto aos seus elementos, o novo templo, o templo do milênio, será diferente dos templos anteriores. Visto que o tabernáculo e o templo apontavam para Cristo, tudo o que tinha nele, quanto a esses elementos que citamos, já se cumpriu. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Então não vai precisar ter o altar do incenso, não vai precisar ter o candelabro, que é chamado de castiçal, a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, não vai ter necessidade. Segundo, uma dispensação diferente. Eu acabei de citar que nós estamos tratando aqui da última dispensação, que acontecerá após o período tribulacional, que é a dispensação do milênio. Então, o último bloco do livro de Ezequiel, que é o último bloco do livro de Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48. Esses 9 capítulos fazem parte do último bloco do livro de Ezequiel, e que esse último bloco do livro de Ezequiel, o foco dele é tratar do novo templo, que é o templo do milênio, e mostrar que haverá nesse novo templo uma nova forma de adoração a Deus, e que nesse período de tempo acontecerá a partilha da Terra Santa. A terra de Israel vai ser partilhada, dividida entre as tribos de Israel. E tudo isso aponta exatamente para esse período do final dos tempos, para o período do milênio, que será o reinado de Cristo durante 1000 anos. Então, essa era, a era messiânica, a era do Messias, será marcada pela presença real e literal de Cristo. Ele vai reinar, literalmente, nesse período de 1000 anos, quando o apóstolo João descreve em Apocalipse capítulo 20, esse período do milênio, quando ele começa ali no versículo 2, dizendo que o diabo, Satanás, será aprisionado, será preso. Nós estudamos na lição passada que no final do período tribulacional, depois que a igreja for arrebatada, ela vai estar com Cristo. No final do período tribulacional, a igreja desce com Cristo. Por quê? Porque Deus vem para livrar Israel na batalha do Armagedon. Aí ele vai julgar o anticristo e o falso profeta. E aprisionar o diabo, aprisionar Satanás. No período do reino de Cristo, do reino milenar de Cristo, o diabo não vai estar tentando as pessoas, não vai estar trabalhando, ele vai estar aprisionado. Então, nesse período de 1000 anos, o diabo vai estar preso. E Jesus, a presença de Jesus vai ser literal e o seu reino vai ser literal. Vai ser um período de plena paz na terra. Terceiro ponto, um ritual diferente. Então, nesse novo templo, o ritual será diferente. Não terá mais a Arca da Aliança, que ela também não aparece no templo de Ezequiel. Na época de Ezequiel já não tinha mais a Arca da Aliança, que também não aparece no mesmo templo de Zorobabel, que foi o segundo templo. E nós vemos que ela aparece pela última vez, conforme 2 Crônicas 35, verso 3, no tempo do reinado de Josias. Quarto e último ponto desse segundo tópico. Como explicar o sacrifício do milênio? Muita gente se pergunta assim: existirá sacrifício nesse último templo? Quando se diz que sim, se perguntam por quê? Qual a necessidade de existir sacrifício nesse templo? Por quê? No templo da Antiga Aliança, existia um processo de sacrifício que era realizado no Santo dos Santos pelo sumo sacerdote.
E esse processo sacrificial da antiga aliança, ele apontava para Cristo, só que Cristo já veio. Ele substituiu, o sacrifício de Jesus substituiu os sacrifícios do antigo templo, da antiga aliança. E muitos se perguntam por que vai acontecer sacrifício no período do milênio. Por que os israelitas vão realizar sacrifício novamente? Se não tem mais necessidade, se Cristo já é o sacrifício. Se Cristo já é o sacrifício eterno, único, que substituiu o sacrifício da antiga aliança. E aí nós vemos que existem explicações para isso, e que a principal explicação para o fato de que haverá sacrifício no período do milênio, nesse novo templo, é o fato de que os israelitas vão fazer sacrifício nesse último templo como uma forma de lembrar-se do sacrifício de Jesus. Então, se outrora fora realizado sacrifício para mostrar que um dia Jesus viria como um sacrifício substitutivo, o sacrifício que vai ser realizado no milênio, no templo do milênio, vai ser simplesmente com o objetivo de lembrar-se de que Jesus se sacrificou, de que Jesus fez o sacrifício, que ele é o sacrifício, que ele é o meio de perdão de pecados para a humanidade. Então, entende-se que haverá esse sacrifício como um memorial do sacrifício de Jesus, assim como nós temos a Santa Ceia que nós participamos, e que a Bíblia nos ensina, conforme Mateus 26 e Marcos 14, Jesus diz que a Santa Ceia também será celebrada no reino de meu Pai, disse Jesus. No reino de Deus, a Santa Ceia também será celebrada, que é um memorial que lembra daquilo que Cristo realizou por nós através do seu sacrifício. Para nós finalizarmos, terceiro e último tópico, santidade e glória. Nós vemos que essa lição ela tem 10 subtópicos, ou 10 pontos. O primeiro tópico, 3 pontos. O segundo tópico, 4 pontos. E o terceiro tópico, 3 pontos. Vamos então para esses últimos 3. Santidade e glória. Primeiro, a glória de Deus volta ao templo. Nós vemos aqui que, conforme Ezequiel 8, o Espírito Santo havia levado o profeta Ezequiel para o átrio do templo, para o átrio interior do templo, ou seja, o Espírito Santo havia levado o profeta Ezequiel em espírito para o templo, que era o templo do tempo de Ezequiel, o primeiro templo, e, como havia feito anteriormente, a situação do templo era de completa apostasia com práticas abomináveis. Então, nessa visão que ele teve no templo de Jerusalém, o profeta Ezequiel viu as práticas abomináveis que o povo estava cometendo dentro do templo. E, dessa vez, ou seja, nessa nova visão, na visão do novo templo, foi totalmente diferente. Na visão que ele teve do primeiro templo, ele viu abominações, ele viu idolatria, ele viu pecado. Só que ele teve essa nova visão no final do capítulo, no final do seu livro. E essa nova visão, nessa visão do último templo, do novo templo, do templo do milênio, Ezequiel vê agora, conforme o versículo 5, do capítulo 43 de Ezequiel, o profeta Ezequiel diz que a glória do Senhor encheu o templo. Ou seja, assim como Deus, quando Moisés inaugurou ou dedicou o tabernáculo a Deus em Êxodo 40, e quando a glória de Deus se manifestou, quando o rei Salomão inaugurou o primeiro templo, conforme 2 Crônicas 7, que a glória de Deus foi tremenda no ambiente, o retorno da glória de Deus veio. A glória de Deus voltou a se manifestou no tabernáculo com Moisés, se manifestou no primeiro templo com Salomão, e agora Ezequiel está dizendo que a glória de Deus voltará e se manifestará de novo no último templo. Ou seja, será o retorno da glória de Deus, que significa que a presença de Deus voltará para o meio do seu povo. A glória de Deus se foi, mas a glória de Deus voltará. Segundo ponto, a identidade do guia celestial.
Nós vemos que o profeta Ezequiel, na visão que ele teve, conforme, a partir do capítulo 40, e que ele descreve a manifestação da glória de Deus novamente no templo, no capítulo 43, no versículo 6 deste capítulo, ele fala que um homem se pôs junto a mim, ou seja, um homem se aproximou de Ezequiel. E ali o profeta Ezequiel descreve aquele personagem como o anjo do Senhor, que é uma descrição que já tinha sido utilizada no Antigo Testamento e que é uma referência para Deus na pessoa de Jesus. Então, o próprio Deus se manifestando através de Cristo, e este se pôs ali ao lado do profeta Ezequiel. Terceiro ponto, santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo. Então nós vemos que quando Ezequiel teve a primeira visão, a visão do primeiro templo, Deus usou o profeta Ezequiel para dizer que por causa da idolatria eles seriam levados cativos para a Babilônia. Eles foram levados cativos para a Babilônia, passaram 70 anos lá, em humilhação, sofrimento, vivendo como escravos, e nesse exílio, nessa circunstância que Deus permitiu o povo passar, Deus permitiu o povo sofrer, para que eles entendessem que eles não podem, em hipótese alguma, servir a outro Deus. Então, eles estavam afundados na idolatria, e agora Deus estava, através desse processo difícil, dolorido, mas Deus estava aperfeiçoando espiritualmente o povo, ou seja, trabalhando na vida do povo. Então eles estavam sofrendo, mas Deus, através daquele sofrimento, do exílio na Babilônia, Deus estava tirando do coração deles a idolatria. E a partir dali, a idolatria foi tirada definitivamente, erradicada do meio do povo de Deus. E agora, assim como, aí a nossa lição cita que assim como Deus tirou a idolatria do povo através do exílio na Babilônia, agora Deus mostra que as abominações e prostituição desaparecerão definitivamente do meio do povo. Ou seja, nesse novo templo não vai ter mais pecado como o povo estava pecando antes. Será um tempo de santidade. Será um tempo de comunhão com Deus. Será um tempo de estreito relacionamento com o Deus do universo. Então, a santidade de Deus é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. Solenizado aqui diz respeito a lembrados. A santidade de Deus é um dos atributos que é mais lembrado nas Escrituras, que é mais citado, que é mais comentado ao longo da Bíblia Sagrada. E é o que estará em evidência nesse novo templo. Será um tempo, nesse templo, será um tempo de santidade, um momento de santidade. Então, e no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Então, ou seja, no templo, em Jerusalém, não haverá mais coisa impura, não haverá mais pecado no período do reino de Cristo, no período do milênio. Então, para nós finalizarmos, nós vemos que Deus vai restaurar inteiramente o seu relacionamento com o povo judeu, com o povo de Israel, e as promessas que Deus deu através do patriarca Abraão serão cumpridas em sua integridade para com o povo de Israel. Para nós agradecermos. Nós vemos então que o chamado de Ezequiel para o ministério profético aconteceu através da visão da glória de Deus, Ezequiel capítulo 1. Depois Deus levou Ezequiel em visão no templo de Jerusalém, quando ele testemunhou as abominações, Ezequiel 8. E agora, a partir do capítulo 40 de Ezequiel, mais uma visão do profeta Ezequiel, quando ele vê o retorno da glória de Deus para o templo, depois da restauração espiritual de Israel. Acontece nesse novo templo o retorno da glória de Deus, que Deus mostra para Ezequiel nessa nova visão. Que Deus continue abençoando a tua vida, que nós possamos continuar aprendendo na escola bíblica dominical, e essas últimas lições
que tem esse apontamento escatológico, elas são complexas, por isso a gente precisa estudar ainda mais, mas que o Espírito de Deus nos ajude, que nós possamos compreender cada vez melhor. Breve, querendo Deus, traremos a videoaula da lição 12, Imersos no Espírito nos últimos dias. Estamos aí caminhando nas últimas lições desse trimestre para a glória do Deus eterno. Deus continue abençoando a tua vida. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe o link desse vídeo, deixa o seu like e, se possível, deixe um comentário. Ajude o nosso canal, esse projeto de falar da palavra de Deus, de contribuir para alimentar a fé, a vida espiritual de mais pessoas. Deus continue convosco. Muito obrigado pela atenção, pela vossa participação nesse projeto, o canal da EBD Eduardo Oliveira. A paz do Senhor a todos.